Nossa, pensa. Quanto que vale o real hoje? O real vale 5 vezes menos que o dólar. Quase 6. Quase 6. Pensa você, um investidor americano ou que está muito capitalizado em dólar. Você não quer colocar seu dinheiro no Brasil? É, verdade, faz todo sentido. É o melhor momento, inclusive. Não é? E esse não seria o melhor momento para alguém que tem uma baita ideia com uma boa execução ir atrás dessa grana para falar, cara, eu tô baratinho, me compra. Ou bota aí uma grana na minha empresa. Então, enquanto tá todo mundo olhando, nossa, que bosta, o dólar tá alto, não vou poder ir para Miami. Gente, tem que pensar rica. Faça-me o favor, entendeu? Você tem que pensar, assim, pra onde o dinheiro quer ir. E o dinheiro quer ir pra mim, entendeu? É isso, tipo, pra onde o dinheiro vai? Pra mim, porque ele não tem outra saída. E é assim que o empreendedor precisa pensar. Eu sou o melhor lugar para esse dinheiro estar neste momento, porque eu tenho um bom negócio, tenho uma baita capacidade de crescimento, eu tenho um câmbio desvalorizado, o que é excelente para quem está trazendo o dinheiro aqui. Eu só preciso rezar para que não façam mais merda, né, lá no governo, para assustar os investidores estrangeiros, que é por isso, inclusive, que a gente está com uma moeda tão desvalorizada, né? Os gringos acabaram indo embora, falaram, Deus que me livre de deixar meu dinheiro aqui. E aí o dólar foi ficando raro. Eu quero investir, mas não dá. Os caras são um bando de retardado. Fala, o que vai acontecer nesse país? Enfim, a gente espera que melhore um pouquinho. Mas é isso. E mesmo assim, com tudo isso que está acontecendo, a gente vê um monte de empresa sendo comprada, porque os fundos internacionais, pensa que eles são como se fossem times de futebol. Eles têm lá os olheiros deles olhando e rastreando o mundo inteiro. Tipo, radares, assim. Oportunidades, onde estão. Então, meio que dane-se em que país está. E quanto maior a capacidade de crescimento, melhor. E o Brasil é um bom lugar para investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, investirem, por causa do volume da nossa população. Quanto maior é a sua população, maior é a sua capacidade de escalar o negócio. De escalar o negócio. Como um podcast como esse, por exemplo. Cara, tem milhões de visualizações. Pode ser que na Argentina, ou pode ser que no Paraguai, por mais que vocês atingissem o mesmo percentual comparativo da população, vocês não atingiriam tantas pessoas. Logo, o que vocês recebem de patrocínio não seria o que vocês recebem aqui. Então, quanto maior é a população de um país, maior é a capacidade daquele negócio escalar e mais dinheiro você vai receber. Entendi. Faz sentido pra caralho. Esses investidores aí, eles geralmente são, por exemplo, pessoas comuns que ficaram... Não, o que eu quero dizer com isso? Os investidores? Não. Porque assim, esses investidores aí, por exemplo, a gente tá falando de pessoa física. Não necessariamente. Podem ser em grupos econômicos. Depende do volume de capital que você está falando. Tem investidores anjo, por exemplo. Os investidores anjo são aqueles que geralmente entram no começo do negócio. E quando a gente vai para essa história de VC, de Venture Capital, a gente chama de rodadas. Talvez vocês já tenham escutado falar, o Nubank está na rodada de Series A, Series C, Series D. A gente conversou com um cara que ele explicou um pouquinho desse negócio. Cada um é um tipo de valor, vai aumentando. E é isso, quanto mais o seu negócio cresce, você mostra para o mundo que, olha, eu tenho capacidade de receber mais dinheiro. E cada vez que o cara vai lá e coloca mais dinheiro, e o cara, daqui a pouquinho eu vou explicar quem é o cara, tá? Cada vez que vem um fundo, por exemplo, colocar mais dinheiro, ele também está acreditando que com aquela grana que ele está colocando, o negócio vai escalar. E não é que ele aposta. Quando uma empresa, vamos colocar o Nubank, por exemplo, que já está, né, no ápice do negócio, ele vai lá e se abre para receber mais capital, ele tem um plano de negócios extremamente detalhado, com uma previsibilidade do que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos meses. Então, ele chega para um investidor, por exemplo, lá no comecinho. Vou contar o que está acontecendo comigo. Nesse momento, eu estou entrando como investidora numa empresa, startup, que está bem no comecinho. Então, eles mostraram para mim como que, com aquela grana, eles imaginam crescer nos próximos 3 anos. Eles têm detalhadamente
o que vai acontecer em cada etapa. E é claro que ao longo do caminho algumas coisas podem mudar, mas é como se fosse uma hipótese. Se tudo que eles colocaram ali acontecer, então a capacidade daquele negócio de escalar daqui a 3 anos é gigantesca. Então, isso me mostra que faz sentido eu colocar o meu capital ali dentro daquela empresa. Eu falo, beleza, vamos apostar. Só que eu estou no comecinho, estou entrando bem, né, no comecinho da empresa. Uhum. Quando a gente for fazer a próxima rodada, se tudo der certo, a grana que vão colocar vai ser muito maior. E aí, quando você vai para rodadas mais altas, a gente já está falando de fundos de investimentos. Então, por exemplo, tem o SoftBank, que é um dos mais conhecidos. São fundos bilionários, trilionários, muitas vezes, que estão lá com muito dinheiro e são empresas que se conectam para formar um fundo. Tem alguns fundos que olham para setores específicos. O SoftBank, por exemplo, investe muito em empresas de tecnologia ligadas a mercado bancário, financeiro, edtechs, Esse entretenimento. SoftBank é um negócio chinês, não é? SoftBank, se eu não me engano, é chinês ou japonês. Eu conheci o CEO deles. Eu lembro de ter visto uma reportagem do CEO deles, que era um cara famosão lá. Isso. E era a primeira vez que iam dar tanta grana para um cara, alguma coisa assim. Exatamente. Eu participei 2 anos atrás de um evento bem bacana chamado Brasil at Silicon Valley, que foi lá no Vale do Silício. E ele estava lá. E foi legal porque ele estava contando o que ele enxerga nas empresas. Esse cara não era o CEO, ele é como se fosse esse olheiro. Ele está para o mercado de empresas como o olheiro... Tem outro nome? É olheiro mesmo. É olheiro. Tá para o futebol. E ele está falando, olha, nós estamos agora disponibilizando 5 bilhões de reais para a América Latina. Na época. Então é isso, tipo, se você tá atento a tudo isso, o SoftBank tá... Tem 5 bilhões de dinheiro aí que podia ser meu. Para 2020. Só 2020? Só 2020. Então eles já gastaram essa grana aqui no Brasil? Provavelmente sim. Só que a América Latina é grande, né? A gente não tá jogando sozinho. Você tem México, você tem outros países. Mas o que você, como empreendedor ou empreendedora brasileira, vai fazer para, pelo menos uns 10 milha aí eu consigo. Mas é também entender, se você é muito pequenininha, um banco desse não tem interesse. Ele está colocando muita grana porque ele quer muito retorno. Nesse caso, pode fazer sentido mais o investimento anjo. E eles colocam essa grana, eles compram parte da empresa normalmente? Sim. Normalmente sim, depende muito do tipo de acordo que você vai fazer. Então, por exemplo, agora é sócia dessa startup que você está... O que a gente faz? Eu não sei se essa empresa vai dar certo ou não. Eu ainda não quero entrar com o meu nome no capital social. Porque para mim, até porque eu já tenho uma empresa, seria um risco alto. Então, o que eu faço? Existe algo no Brasil que é como se eu tivesse a opção de compra. Então, eu falo para vocês o seguinte. Monark, eu quero comprar 20% aqui do Flow Podcast, mas para isso acontecer, eu quero ter reservado 20% e eu garanto agora já para você, como se fosse um empréstimo, 300 mil reais por 20%, eu sei que é pouco, mas já tô pechinchando. Tá bom. 300 mil reais. A gente é ciumento. E daqui a... Por isso que ele tá te perguntando. Porque pra gente captar um bagulho desse, a gente ia ter que fazer ir no psicólogo, tá ligado? É que tem que ter um porquê. Se não tem porquê, não tem por que fazer. Eu até hoje não tenho sócio na minha empresa. Eu sou a única sócia da minha empresa. Eu também sou assim. Tipo, pra que você vai fazer? Eu tô muito bem sozinha. Só do que mal acompanhada. E aí eu falo, beleza, só que pra eu entrar com o meu nome aí mesmo, daqui a 2 anos essa empresa tem que estar faturando pelo menos 20 milhões por ano. Se isso acontecer, eu entro com o meu nome no capital e beleza, e posso até colocar mais uma grana lá no futuro. Então eu tenho uma opção de compra. Eu já te libero essa grana agora, mas eu só vou converter isso em ações da empresa mesmo lá na frente, se aquilo que a gente está colocando em contrato hoje acontecer de fato. Então, e se não acontecer, você só perdeu sua grana e está livre para ir embora e não tem encheção de saco. A gente fica feliz, tá todo mundo bem, eu não entro na sua empresa, não aconteceu nada demais, você pegou a grana, você tentou, você deu o seu melhor e tal, mas infelizmente não rolou. Saquei. Interessante. Isso aí parece pro cara, pro investidor anjo é uma boa, né? Que só tem ganhos, né? E corta todas as possíveis perdas. Ele meio que é bom para ambos os lados. É porque bom pra mim também. Né?
das grandes tretas no Brasil, e isso é algo que os investidores estrangeiros falam muito sobre a gente aqui, que às vezes é um empecilho para grandes fundos, é a questão das leis trabalhistas. A gente sabe que foi um grande direito adquirido e tudo mais, mas quando o gringo americano olha para cá e lá as regras elas são muito mais soltas, né? Soltas, abertas. Os acordos são feitos entre, né, o empregado e empregador. Exatamente. Aqui no Brasil, além de ser muito oneroso você contratar pessoas, o risco que você corre de pegarem a tua grana até na pessoa física, caso você tenha alguma questão trabalhista, e a gente sabe que tudo tem seus prós e contras, né? Enfim, a gente sabe que tem muito dono de empresa filha da puta. Infelizmente. Que explora as pessoas. Exatamente. Só que é um longo caminho que a gente precisa sempre ficar atento, entender, o que impede? Eu, pessoalmente, não gosto do CLT. Eu acho que a gente tá jogando um jogo... É como se a gente estivesse jogando a vida, só que o sistema operacional é o Windows 95, tá ligado? E a gente tá em 2020. Só que o nosso sistema operacional tá desatualizadaço e os caras não estão nem um pouco afim de mexer naquela porra. E aí fica falando... Eu sei que é direitos conquistados e tal, e é importante. E, porra, trabalho escravo. Tem gente... Eu vi uma notícia de uma mulher que tava 20 anos sem receber, trabalhando na casa dos caras, dos patrões, tipo, empregada, tá ligado? Trabalho escravo. Isso rola. E tem que ter lei pra proteger. E até em grandes empresas. Tem construtoras grandes que têm alguns processos por trabalho escravo. Porque paga pouco pro cara. E garante alguma coisa pra ela. Você tá no Nordeste, mão de obra barata, vou te levar pra São Paulo pra trabalhar lá. E o cara fica em condições subhumanas de trabalho. E ele, mas ele tava recebendo. Recebe um prato de comida, às vezes menos do que um salário mínimo, sabe? Tipo, e aí é que tá. A gente tem muito ainda pra crescer, acho que como cultura, assim, sabe? Eu acho que o problema principal... Acho que esse problema é criado por uma junção de 2 fatores, que é a mentalidade de se dar bem, filha da puta, do brasileiro em geral, e o estado de pobreza que esses caras que são contratados se encontram. Então o cara, ele tá muito fudido. Sim. Ele tá muito fudido. Então ele meio que vai ali e ele recebe em esperança, sabe? E o cara tá se aproveitando dessa esperança do cara que tá muito fudido, porque ele é um filho da puta. E aí junta esses 2 fatores aí dá merda, eu acho.